Isso, a lição de lição aqui, viu, irmãos? Retire a sua lição, dê uma olhadinha na sua lição, porque você vai ter um melhor aproveitamento da escola bíblica dominical. Quem lê a lição em casa, ele aproveita muito mais na lição, no período da escola dominical, do que os outros que não leem, chega lá e fica meio perdido. Aí a escola dominical fica meio preguiçosa. Já viu que tem vezes que a escola dominical fica meio preguiçosa para alguns? Mas o que é? É porque ele está totalmente por fora do assunto. E quando a gente está por fora do assunto, a gente perde a atração por aquele assunto. Então, quando a lição está fora, está meia preguiçosa, dê uma olhadinha e vê quantas vezes estudou ela em casa durante a semana. Na lição de adulto, amanhã vamos estar falando do homem, que ele é tricótono, né? Alma, corpo e espírito. E isso é muito interessante porque existe algumas pessoas ensinando por aí que o homem é apenas alma e corpo. Então venha para estar aprendendo o que é que a Bíblia diz sobre o homem, alma, corpo e espírito. Então amanhã às 8 horas da manhã. E amanhã às 19 horas, trabalho de Santa Ceia do Senhor, às 19 horas da noite. Vamos, neste momento, já estar orando, mas queremos apresentar as pessoas que estão nos visitando, né? A todos que estão nos visitando, levante a sua mão. Ver, amém. Temos ali o nosso irmão. Temos irmão lá de Petrópolis, né? Deus abençoe poderosamente. Temos o irmão ali, o Pai, o Eric, né? Está aqui cooperando conosco. Que Deus possa estar abençoando poderosamente. Vamos receber os nossos irmãos como? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor. Logo após esta oração, o cooperador Josué estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nesta noite. Vamos estar atentos para ouvir a palavra do Senhor. Vamos fazer a oração de Samuel? Quando sabe a oração de Samuel? Amém. Vamos lá, 1, 2, 3. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mais uma vez. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eu não canso de dizer, nós acabamos de fazer um compromisso com Deus que Ele vai falar e nós vamos ouvir. Então, a partir deste momento, nada de conversar com o coleguinha, com o irmão, água para depois, banheiro para depois, porque eu falei para Deus que Ele vai falar e eu vou ouvir. Não é possível não falhar um compromisso com Deus, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, para a nossa meditação. Grato a Deus por mais uma vez poder estar aqui nesse santuário e poder ministrar a palavra de Deus, sempre com muito temor e tremor, mas estamos aqui em obediência à voz do Senhor. Romanos capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2, diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Poder sentar. Queridos, eu pedi ao Senhor uma palavra para que Deus ministrasse aos nossos corações nesses dias de hoje. E Deus já tem falado conosco através da palavra. Muito feliz aqui, Deus usando a vida do irmão William, e o quanto ele tem se esforçado para estar
presente em todos os cultos e o quanto ele tem se esforçado para fazer o seu melhor para Deus. E eu não tenho dúvida de que Deus vai honrá-lo cada vez mais para a glória de Deus. Não conheço ninguém que tenha dado um passo de fé ao encontro do Senhor e ele não tenha honrado. Eu não conheço ninguém, independente em que área Deus vai lhe usar, mas Deus sempre tem um lugar especial para cada um dos filhos. Romanos capítulo 12, o versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz um grito de desespero. Como aqui está falando assim, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo Paulo está aqui, fosse na linguagem brasileira, ele ia dizer, pelo amor de Deus, faça o culto doméstico ou aquele culto que acontece periodicamente. Aqui, o pastor falou o calendário de culto: escola bíblica dominical, o domingo, a terça-feira, a quarta, a quinta. O que Paulo está dizendo é, pelo amor de Deus, venha esses dias, independente do que você estiver sentindo, independente se você vai estar alegre, independente se você vai estar triste, se estiver sentindo alegria no espírito ou não. Não. É através do seu racional. É só você dizer, eu preciso estar lá. E venha racionalmente, vosso culto racional. A nossa geração, principalmente, é uma geração que busca avivamento, e glória a Deus por isso. Eu também busco, eu também espero. Só que o apóstolo Paulo não está falando para buscar avivamento aqui, não. O apóstolo Paulo está dizendo, independente se vai chegar avivamento hoje ou não, se vai ter línguas estranhas ou não, venha prestar um culto a Deus com o seu racional, sabendo o que você está ouvindo, aprendendo o que Deus tem a falar com você. Independente se essa palavra foi nas suas emoções ou não. O culto de terça-feira é um culto de ensino, então costuma ser mais lento, mais calmo. Só que o culto de terça-feira, ele não é menos importante do que o culto de domingo, onde de repente vem um pastor que cospe fogo, que cospe brasa, e nós gostamos. Quem não gosta? Eu amo estar no meio do Pentecostes. Só que é importante dizer, Paulo está dizendo, é que o culto racional, aquele que você de repente não sentiu arrepio, não sentiu nada de diferente, apenas ouviu a palavra de Deus e voltou para casa, ele não é menos importante do que o dia que você pulou e dançou no espírito. E ele está dizendo aqui com desespero de alma: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus. Se fosse no português, ele ia falar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí o apóstolo Paulo segue dizendo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós só vamos conseguir entender a vontade de Deus se nós participarmos do culto, aquele que está cuspindo fogo, cuspindo brasa, mas também ao mesmo tempo a gente parar para refletir naquele culto que não tem brasa, não tem fogo, mas tem na palavra de Deus um conselho da parte de Deus para a sua vida, para você não errar na segunda-feira. Nós que somos pentecostais, meu Deus, como gostamos do culto avivado. E se o pastor não falou em língua, meu Deus, o que aconteceu com esse pastor? Deus falou com você do mesmo jeito. Com língua ou sem língua? Se ele falou em língua e não interpretou a língua, só se viu para ele, não se viu para você.
A Bíblia diz. Se ele falou em língua e ele não interpretou o que quis dizer, as línguas estranhas, só serviu para ele, edificou a si próprio, não edificou mais ninguém. A palavra só vai edificar a igreja se ele falar em língua e tiver quem interprete. Se não tiver, era melhor ele ter falado do jeito que nós estamos falando em português aqui. O português que você entende. Eu estava no meu trabalho e aí algumas pessoas começaram a falar sobre porque as coisas estão muito caras e o nosso salário não vale nada. Eu disse, mas você sabe onde é que está o erro? O erro está em você focar no salário mínimo. Eu não vim aqui pregar sobre prosperidade, mas eu quero que você entenda. Eu vim pregar sobre mudança da mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente. O nome disso chama-se metanoia, que é a mudança da mente. A mudança da mente é você refletir sobre o assunto e mudar de vida. Mudar de vida é se você estiver comendo muito e estiver engordando, você fala, peraí, vou fazer um regime, vou parar um pouquinho. Eu estou comendo muito açúcar, vai ter diabetes. Então eu vou cortar um pouco o açúcar e vou controlar isso. Isso é mudança de mente. Porque se você não mudar, você vai ser diabético. Você está comendo muita gordura, você vai encher de colesterol. Está no enfermeiro ali, se deita. Daqui a pouco você vai estar infartando. Quer dizer que se você tiver um conselho da parte de Deus para parar um pouco a gordura e cuidar da sua saúde, é menos Deus do que quando alguém falou em língua. Não. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê uma série de regras. Deus dizendo, olha, não coma isso no deserto, não coma isso, não coma aquilo, não coma carne de porco, não coma... Mas não coma carne de porco. Por quê? É tão gostosa a carne de porco, né? Eu gosto. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Se você for comer a carne de porco frita, frita bem ela, tá? Porque se você comer ela mal passada, ela pode trazer sérios riscos para a sua saúde. Deus estava cuidando do povo que não entendia nada sobre culinária. Deus estava cuidando do povo no mínimo detalhe. Você aqui no meio do deserto pode te dar algo ruim se você comer isso aqui. Isso pode te fazer mal. Nem sempre precisa haver fumaça. Nem sempre precisa ter fogo numa sarça para ser Deus. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E uma das coisas que Deus quer para os nossos tempos é que nós possamos parar para refletir e ter uma mudança de mentalidade. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Só será possível você mudar alguém quando você mudar você mesmo. Como é que você vai mudar alguém se você mudar você mesmo? Não tem como. Irmão atua como militar, bombeiro, ele sabe a disciplina militar. Ele primeiro, ele faz, o comandante tem que dar o exemplo, a tropa e aquela coisa toda, ela vai, é pelo exemplo. É constrangendo pelo exemplo que ele vai mudar. Nós precisamos voltar para esse momento e começar a evangelizar as pessoas, não apenas com as palavras, dizendo Jesus é bom, Jesus salva. Você pode usar as palavras. Augustinho, que a Igreja Católica beatificou depois, que chama de Santo Agostinho, ele disse assim, ó, pregue o Evangelho e, se possível, use as palavras. Para pregar o Evangelho, às vezes nem sempre precisa usar a palavra. Talvez você não precisa falar nada. Tiago diz que a verdadeira religião não é pular no repeté, no pé só.
Não é o quanto de dízimo que você deu, o quanto de oferta, que limita a verdadeira religião. Tiago diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Nós podemos fazer muita coisa, se nós não cuidarmos dos órfãos e das viúvas, nós somos apenas hipócritas. Que é aquele que é um ator, um artista, alguém que está fazendo um papel, interpretando um papel, mas você não está sendo verdadeiramente um religioso. Mas eu estava falando com eles, e eles começaram, algumas pessoas começaram a reclamar do salário. Eu falei, você sabe qual é o grande problema? O grande problema é que você está focado no salário. Escute isso. Salário. Eu falei, você sabe de onde vem salário? A palavra salário vem de soldo. Soldo era o salário dado aos soldados. A criação do salário foi para só o soldado receber salário. E na época, eles recebiam o salário em sal. Aí você fala, mas sal? Quem queria receber no final do mês um quilo de sal como seu salário? Ninguém. Só que o sal, na época, valia mais que o ouro. O sal valia mais que o ouro. Então, ao invés de pagar em ouro, pagava eles em sal. O sal, ao tempo, foi desvalorizando. E por isso que passou a receber em ouro, em prata, em bronze e assim por diante. Mas, depois de ter o soldado receber salário, uma segunda categoria passou também a receber salário. Só que aí, foi criado o salário mínimo. O salário mínimo foi criado também em Roma. Só que, sabe para quem era o salário mínimo? Sabe não? Para os escravos. O salário mínimo era para os escravos. Porque tinha que estabelecer um mínimo para eles, porque eles recebiam o salário mínimo. E se eles trabalhassem durante 10 anos, 10 anos recebendo um salário mínimo, se eles não gastassem nem um centavo por nada, eles compravam a sua carta de alforria. A sua liberdade seria 10 anos trabalhando, sem gastar um centavo. Acumulava aquele tesouro de 10 anos e pagava pela sua liberdade. Ei, jovens, não tem nenhum problema, nenhum pecado você ganhar um salário mínimo. Só que em nome de Jesus, você ganha um salário mínimo, construindo uma economia financeira, a ponto de quando chegar mais adiante, você poder comprar a sua liberdade, abrir o seu próprio negócio. Isso é possível. No nome de Jesus. Deus não quer que você ganhe apenas salário mínimo a vida toda. Eu estou na direção do Espírito. Não tem nada contra quem aposentou e ganhou salário mínimo. Já aposentou, mas você é jovem. E o Senhor está falando hoje que você pode começar ganhando o mínimo, mas o Senhor quer te entregar ainda mais. Para você não contentar com isso, você vai estudar. Procura mudar a sua mentalidade para que você possa crescer também financeiramente. Mudança de mente. Mudança de mente. Isso não estou falando de teologia da prosperidade. Eu estou falando para ser ateu. O ateu faz isso. O ateu ganha o salário, gasta menos que o salário, guarda, daqui a pouco ele tem dinheiro. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem é independente. É um princípio. E esse princípio é para quem cumpre. Não adianta você ser cheio de fé. Se você não economizar dinheiro, você não vai ter dinheiro. José, você tem dinheiro? Não tem. E por quê? Porque eu não cumpri esse princípio. Eu achava que quando eu ganhasse mais do salário, eu ia começar a economizar e ia dar tudo certo. Só que teve uma época na minha vida que eu ganhava 12 salários. Sabe quanto que sobrava no final do mês? Nem um centavo.
Por quê? Porque eu negligenciava o princípio. Deus me deu a oportunidade de sair do salário mínimo. E eu não estou falando aqui sobre dinheiro, eu estou falando sobre escravidão. Eu estou dizendo que aquelas pessoas, para conseguir a sua liberdade, eles precisavam trabalhar durante 10 anos, sem comer nada não, sem gastar nada. E como isso era possível? Eles comiam ração, manga, jaca, as frutas. Eu demorei muito tempo para descobrir, porque lá em casa, não só minha mãe, mas o pessoal dizia: manga com leite faz mal. Toda a vida, minha mãe até hoje não come manga com leite. E Deus está dando a oportunidade de ela, 90 anos de vida para ela, e ela pode comer, mas ela nunca mais vai se comer manga com leite. Ela disse a vida toda que manga com leite faz mal. Manga com leite, se comer, morre. Quem ouviu isso? Então, aí eu chego na lanchonete, me dá na ligação, e aí a pessoa chega para mim e fala assim: ô garçom, tem manga? Tem. Polpa de manga? Tem. Tem leite? Eu falei: tá com brincadeira. Meu coração começou. Lembra da minha mãe na hora? Meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer, gente? Será que o pai vai suicidar na minha frente? Eu falei: tem. Ele falou: então você traga um suco de manga com leite. Eu falei: não, a manga ele só faz com água. Ele falou: não, mas tem a manga? Tem. Tem o leite? Tem. Então eu quero a manga com leite. Eu falei: mas não faz. A manga aqui ele só faz com água. Eu queria só salvar a vida do homem. Eu não queria ser culpado da morte dele. Aí ele chamou o homem: ô, nós falamos. Aí ele veio: eu estou com um problema. Ou não, pois não, não vem cá, ninguém quer perder cliente. Pô, eu estou falando com um rapaz aqui que eu quero. Ele falou que tem a manga, a polpa da manga. Não tem? Tem. Ele falou assim: e tem o leite? Tem? Ele falou: tem leite. Pois eu quero um suco de manga com leite. Ele falou: não faz, só faz com água, eu quero comprar. Faz abacaxi, faz um monte de coisa com leite, faz com abacate. Mas por que não a manga? Se tem os dois, eu quero pagar. O cara falou assim: não, mas faz sim. E eu fui orando: Senhor, já o sangue dele não está nas minhas mãos mais, Jesus. Não está mais. Não está mais. Não tem nada a ver com isso, meu Deus. Não está vendo. Eu vou só sua testemunha, mas não sou eu. E aí ele tomou o suco. Chegou o suco, levei para ele. E estou esperando aquele homem morrer. Meu irmão, deixa eu contar um negócio para você. Só se morreu hoje, que até ontem o homem está vivo, cada vez engordando mais. A partir daquele dia, eu entendi que um dia mentiram para minha mãe, mentiram para alguém, e ela até hoje não se libertou disso. Um dia ela vai se libertar, porque Deus é bom. E suco de manga com leite é uma maravilha. Aí eu fui comer. Falei: bom, você não morreu, Jesus? É a minha vez agora de experimentar como é que é esse negócio. Estou experimentando devagarzinho. Não morri até hoje. Eu vou comer manga com leite. Suco de manga com leite. Mudança de mentalidade. Tem pessoas que ficam escravas a vida toda. E de onde veio essa bendita manga com leite que fazia mal, que até hoje tocou o terror? Tem um monte de gente aqui que pode ser liberto hoje, no dia de hoje, e chegar em casa com aquele manga com leite. Dos donos de fazenda, que os escravos, para guardar o dinheiro, para comprar sua carne de alforria, o Senhor da obra disse, e espalhou fake news. Ele não chamava fake news, né? Mas hoje a gente sabe que é fake news, dizendo: manga com leite faz mal. Porque os escravos, para sobrar o dinheiro, para pagar a carne de alforria, eles roubavam o leite da teta da vaca à noite, enquanto os outros dormiam. Enchia a barriga com leite, para que sobrasse o dinheiro para comprar sua carne de alforria. 10 anos! 10 anos! E por muito tempo, os donos foram lesados, porque quando ia tirar o leite da vaca, tinha pouco leite.
Porque as pessoas, os escravos, tinham chupado a teta da vaca, pegado o leite, bebido leite durante a noite. E durante o dia comia manga, comia jaca, comia outras coisas. A única coisa que faz mal com o leite, não é que faz mal, é que vai talhar o leite ao limão. Você botar o limão, ele vai misturar e vai cortar o leite. O resto é uma maravilha. Leite não faz mal com nada. Nada. Ao contrário, o leite o que faz é cortar o veneno de muita coisa. Mudança! Então não vim hoje fazer você pular, fazer você gritar, mas em nome de Jesus, eu queria que você saísse daqui com a mentalidade diferente. E que deixasse de mentir para vocês, que você ficar escravo disso a vida toda. Alguém diz, você não vai prosperar, faça um plano de previdência, plano final. Você não precisa fazer plano de previdência. Em nome de Jesus. Nenhum jovem aqui vai precisar do plano de previdência, a não ser que seja uma previdência privada, para que você tenha aí a abundância da sua previdência. É o que eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Então, 10 anos trabalhando para ter a carta de fugir. O apóstolo Paulo diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus e nós éramos escravos do pecado. Mas ele também diz, o apóstolo Paulo diz, que Jesus pegou a nossa promissória, a nossa dívida, e cravou na cruz. Glória a Deus. Cravou na cruz. Não é que você não tinha dívida. Você também, eu também, era para trabalhar a vida toda de escravo. E a escravidão espiritual não era 10 anos, é uma eternidade ao lado de Satanás. Mas Jesus, na sua infinita bondade, o amor de Deus nos alcançou e Ele pegou a nossa dívida, a nossa escrita e cravou na cruz. É por isso que você não deve nada. É por isso. É porque Ele pagou o preço no meu e no seu lugar. Por isso que hoje nós podemos ser libertos. João capítulo 8, o versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí, o Filho nos libertou, e é por isso que, em nome de Jesus, eu quero que Deus transforme a nossa mentalidade, para que nós possamos desfrutar aqui na terra aquilo que o Senhor falou, que nós ganharemos 100 vezes mais, sem perder a esperança da vida eterna, porque é o que Ele tem preparado de especial para nós. Se coloque de pé. Muita gente confunde pessoas cheias do Espírito apenas por um momento que alguém está navegando no Espírito, flutuando no Espírito. A Bíblia vai contar no livro do Êxodo, no capítulo 35, versículo 31. De Bezalel. E a Bíblia diz que Deus encheu ele do Espírito Santo para ele criar as coisas. Ele tinha o poder de criar as coisas. Ele não tinha oratório, teve uma pregação dele no YouTube. Mas ele era quem criava tudo que o Senhor queria que fizesse. Aí, Moisés, eu quero que faça isso, aquilo outro. Como é, Senhor? Eu já coloquei tudo lá em Bezalel.
Então, às vezes, você vê, o pessoal no som, mas não falou nada, o cantor não falou nada, só tocou. Mas às vezes é esse som que vai fazer com que toque o seu espírito. Porque Deus encheu ele do espírito. Glória a Deus. É o irmão da porta que acolheu uma pessoa, às vezes chegou embriagado, ou não sabe onde sentar direito e ele orienta. É o irmão do som, que às vezes preocupado para dar a melhor qualidade possível. Eles não é menos cheios do Espírito do que qualquer um dos pregadores que pulam ou gritam aqui em cima. Eu queria que vocês entendessem o nome de Jesus. Eu não sei qual chamada Deus tem para a sua vida. E de repente a sua chamada é para ser cheio do Espírito, mas de repente você vai trabalhar nos bastidores. Eu não queria que você se sentisse frustrado porque você não tem acesso à rede social. Porque ninguém ouviu você cantando, porque ninguém viu você pregando, porque o Senhor enche do Espírito para você fazer uma obra, mesmo em silêncio. Mesmo em silêncio. Vamos orar. Eu queria só convidar aqui, ver se tem alguém que queira aceitar Jesus como Salvador. Eu e você seríamos escravos. Éramos escravos. Só que Jesus rasgou a nossa dívida. Se você quiser vir essa noite, entregar sua vida a Cristo, nós já vamos orar por você. Se você quer receber oração também na igreja, nós também vamos orar por você. Se não, do jeito que você está, nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Eu sei, ó Pai, que muitos irmãos não expressaram como de costume em outros cultos. Mas eu sei que essa palavra entrou no coração e vai haver mudança. Eu sei, Pai, eu creio, assim como tu vive, que ainda ouvirei testemunhos de mudança de pensamento, de paradigma, por causa de um culto igual a esse. Por causa de um culto de terça-feira, por causa de um culto de escola bíblica, por causa de um culto de jovem, oração na quarta-feira. Porque o Senhor não precisa, Pai, de aprovação de ninguém para operar. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa transformar a vida desses jovens e de cada um jovem que aqui está, e de cada um dos seus filhos que vieram prestigiar e adorar o Senhor essa noite. Ser conosco é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.